a mais um Ampliflix e aqui é papo reto de professor para professor sobre tecnologias educacionais. E hoje, Samara, a gente não vai entrar em outro tema porque a gente estava outro dia falando sobre oportunidades no mercado de trabalho. Eu até fiquei aqui, ó, de blazer para ficar bem chique, entendeu? Carla, o mercado educacional está super aquecido. Tem muita oportunidade pra gente que é educador? Nossa, olha, só no Amplifica. Estamos contratando, tá? Só pra dizer. Ó, estamos contratando. Pode mandar seu currículo aí pelas nossas redes sociais. É sério. É sério. E a gente leva a sério, tá? Assim, tem sempre. E assim, mesmo que não esteja aberta uma vaga, a gente fica com aquela pessoa ali na cabeça, né? Quem sabe. Trabalho é o que não falta, isso eu posso garantir pra você. É verdade. E assim, Samara, é interessante, né? Porque a gente tá atrás, a gente tem perfis muito definidos, né? Assim, é muito engraçado, definidos e indefinidos, porque assim, a pessoa pergunta, tá, e o que eu tenho que fazer? Tudo, né? Tudo. Então, assim, a pessoa tem que saber... A pessoa pede uma lista, assim, de quais são as atribuições, a gente pode ser tudo? Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que assim, as oportunidades estão aí, mas você tem que se qualificar. É verdade, Carla. Né? Todo mundo, porque, né? Toda carreira. Assim, eu acho que tem alguns pontos cruciais hoje que estão sendo demandados no mercado educacional. Diria que básico, tá? Tecnologias educacionais. Tem que dominar, Tem que conhecer pacote Office, pacote Google Workspace e tudo mais. Então, acho que vai isso trabalhar básico com educação, tem que conhecer das tecnologias educacionais. Exatamente, né? Tecnologias educacionais. Um outro ponto importante é você estar muito afiado em metodologias de aprendizagem de ensino, assim, no geral, né? Se alguém com uma boa bagagem, um bom repertório em estratégias pedagógicas, novas metodologias de ensino, né, Carla? Não achismo, né? Aquilo que realmente a gente faz e sabe que funciona. Exatamente. E não precisa entrar num curso específico, na verdade. Muitas vezes você pode fazer isso, né, buscando lendo livro, estudando aí no seu dia a dia, ouvindo podcast, enfim. Eu acho que referência que não isso falta. É muito importante. Se você quer ir para uma área mais, vamos dizer, de liderança e gestão na área educacional, uma coisa que eu sugiro, assim, altamente sugiro, que é outro mercado aquecido, é de gestão de projetos, Samara. Esse é mesmo. Ela tá rindo aí, porque tudo que ela quer é alguém grudado, vários gestores comigo. Com ela. Mas gestão de projeto ágil. Porque não dá para fazer aquela gestão de projeto tradicional lá. Não. Só que não é um gestor de projeto ágil de mercado. É um gestor de projeto ágil que entenda de educação. É isso, é um gestor de projeto ágil educacional. Porque as demandas que surgem hoje no mercado educacional, pessoal, elas não são somente demandas de organização e gestão do projeto. Você tem que conhecer de educação, de funcionamento de uma instituição, de pedagogia, né, de fluxo de aprendizagem para poder estar nesses projetos, né, Carla? É interessante isso. Uma outra área que é super tendência, tá mega aquecida e aí educacional e educação corporativa é facilitação. Então, essa é uma área... eu acho que são as duas áreas, assim... mais aquecidas. Desenho instrucional, né? Design instrucional, que a gente fala, o designer instrucional, e o facilitador. Mas o facilitador com um bom repertório, assim, sabe? Que vai além da coisa que a gente está acostumado. É o facilitador híbrido, né? É a pessoa que consegue e entende as técnicas, métodos e metodologias que atendem ambientes híbridos, porque a gente vive um mundo agora híbrido. Então, como é que eu faço facilitação no online misturado com presencial misturado com online, ou só online, se for autodirigido, né? Autodirigido. Então, assim, eu acho que essas estratégias dentro do papel do facilitador, essas demandas têm surgido muito no mercado. E aí, assim, falando assim de modo prático, Samara, quais são essas oportunidades mesmo em termos de locais de trabalho? Assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo de que grandes editoras hoje contratam o consultor acadêmico, que tem que ter esse repertório que a gente está falando. E ainda o interpessoal muito bem resolvido, assim, habilidades de comunicação.
muito bem resolvidas, e aí comunicação não violenta, como Nós se dá temos, feedback. inclusive, vários amigos, Google Innovators, Google Educators, Isso. Google São Trainers. todos absorvidos, São né? todos absorvidos e disputados pelo mercado. editorial. Você tem o trabalho como conteudista, que é criar conteúdo. Que também editoras que tá e grandes fundações contratam conteudistas, o designer instrucional, conteudista, né? Agora, o que eu tenho visto crescente, Carla, é a área de recursos humanos. Olha! Procurando educadores, como designers instrucionais, como facilitadores. Claro, porque aí eles fazem parte da área de treinamento e desenvolvimento das instituições. Faz todo sentido, é isso mesmo. Que então, era um cargo mais ocupado por quem era da psicologia e da administração, mas hoje em dia eles têm a pedagogia, tinha um espaço grande, mas hoje em dia eu percebo que todas as licenciaturas, todas as áreas educacionais têm sido absorvidas. E, gente, se você olhar no LinkedIn, entra aí no LinkedIn agora e pesquisa aí, design instrucional ou facilitador. Vocês vão ver o tanto que tem de opção para você aí pleitear um cargo desse tipo, né? E aí com todas as vantagens de trabalhar em empresas grandes, né, Carla? Porque aí nós estamos falando de trabalhar numa empresa que tem lá plano de saúde, sei lá, aquelas coisas todas que tem de facilidades para a pessoa que é seletista contratada, e né? também muitas startups, muitas edtechs contratam muitas edtechs. Então, o que você também tem que pensar é que aí as edtechs muitas vezes não têm esse poder, né? Com todas essas como que eu vou dizer, os perks que a gente chama, né? Essas coisas importantes aí que a gente recebe num os benefícios trabalhistas. Os benefícios, exatamente, né? Que é uma outra forma de contratação, geralmente, é você CPJ. Mas você pode ir como projeto, como uma coisa na sua vida complementar a sua renda, né? É isso que eu ia falar. Que talvez as edtechs sejam um bom caminho inicial, e aí queria falar exatamente agora dos primeiros passos, assim, o que você sugere. Boa. Eu acho que as edtechs são um passo inicial interessante se você quer navegar nessa área de entender quais são essas novas perspectivas e oportunidades para o professor, que vai muito além da sala de aula. E aí, eles contratam para exatamente esse profissional que ele é muito mais versátil, que a gente gosta de chamar de fusionista, né? Verdade. Que tem um conhecimento de várias áreas e é aprofundado em alguma área, é especialista em alguma área. Essa semana mesmo eu vi um Google Partner, por exemplo, atrás de alguém especialista em educação infantil. Para um projeto específico. Então, assim, é um vínculo trabalhista por meio de projetos, onde você não precisa sair aí do que você está fazendo. E se você é alguém de educação infantil, trabalha nessa área há muitos anos, você é um especialista em educação infantil. E você pode pleitear um cargo desse como complementar aí. Esse é um excelente primeiro passo mesmo, Carla. E eu acho engraçado você ter falado de educação infantil, porque muitas vezes, a maioria das vezes, os professores de educação infantil não se veem fazendo outra coisa. E hoje tem uma demanda incrível de professores na interseção da educação infantil com tecnologias. Olha só, gente. Essa é explosiva, assim. Então, por exemplo... Porque é um mercado super complexo, inclusive. Porque não é fácil. A gente viu aí a dificuldade para se alfabetizar crianças sem a presença constante de um educador com ela. E olha aí, Samara, eu sempre me lembro do exemplo da Luciana Magri, que parceiraça nossa, até mandou currículo, porque disse assim, ano que vem eu vou estar mais liberada, porque eu vou acabar meu doutorado e tal. Ela é esse caso. Por exemplo, ela é super especialista em Freinet. É verdade. E ela é super especialista em educação infantil em geral, né? E aí, o que ela entendeu do mercado e começou a se desenvolver? Ela começou a puxar a parte da tecnologia também. Ela começou a estudar, a entender, a se aprofundar, né? Ela se aproximou da gente, querendo saber e tal. Por quê? Porque ela via que fazer esses dois na interseção dá muito match e que ela podia fazer coisas, inclusive, muito poderosas aí, né, em termos de mercado, né? E então, o que eu acho interessante é que ela não fez isso sem uma base teórica. Não, ela é muito super pelo contrário, ela é super acadêmica e foi lá e se aprofundou nisso com toda a base teórica, conceitual, que precisa ser levada em consideração, né, gente? Porque a gente não pode alfabetizar uma criança ou fazer com que a experiência de início de carreira acadêmica dos jovens não seja positiva, ela tem que ser positiva. E aí, Samara, ela ainda tinha a questão da formação de professores, então, muito poderoso aí.
E aí, o que que acontece? Você tem, e é isso que a gente está falando aqui, essa oportunidade, ela vem porque você é especialista em alguma área já. Exatamente. Né? Em algum segmento, em alguma área do conhecimento. É a sua expertise. É a sua expertise. Então, se você é especialista. E o que tangencialmente você pode fazer para fazer essa interseção? Primeiro você está levando isso na tangencial, mas tem que ter um momento que você tem que cruzar isso, né? Então, acho que isso é importante a gente dizer. Isso é a primeira coisa. Então, eu já tenho um desafio aí para você, que é o seguinte, olha aí, desafio do papel que a gente chama aqui. Pega uma folha de papel agora, respira, dá um pause no vídeo. Pega uma folha de papel, porque a Carla tem um desafio pra gente. Respirou? Então, já tá aí com sua folha de papel? Vamos lá? Então, o desafio é o seguinte, você vai colocar no meio aí, você pode fazer um mapa conceitual, o que você quiser, mas coloca aí no meio qual que é a sua grande especialidade ou as suas especialidades. Coloca isso aí. Escreve, olha. Escreve Minha aí. maior especialidade é pá. Escreve aí, faz aí um brainstorm e tal, suas especialidades, e aí circula. Aqui é tipo assim, cara, essa aqui eu domino, essa aqui eu sou ninja, boa, tá? vai. Isso aqui. E aí você agora vai colocar em volta aí do seu papel todas as coisas que você acha que a gente falou aqui, que podem ser boas aliadas para sua especialidade. Então coloca aí o que você achar que áreas aí e, enfim, competências e habilidades que você acha que você pode desenvolver além da sua área de especialidade. Porque essa aqui você domina, claro, você continua estudando. Mas o que tangencia? Mas isso que a Carla tá dizendo. Assim, o que tá aí? O que tem ao redor dessa sua área de expertise? Então coloca aí. E sem limite, tá? Sem trava. Vai colocando. Pode ser algum tipo de conhecimento, pode ser habilidade, competência, enfim. E coisas que você ainda não tem, tá? Beleza. Aí agora, Samara, o desafio é você parar esse vídeo. Olha para esse papel. Parou, voltou. Voltou? Então agora, o que você vai fazer? Você vai criar as suas interseções aí. Então faz aí as ligações e vê o que dá entre a sua especialidade mais uma coisa ou mais duas coisas. Esse é o caminho que você pode começar a seguir hoje. Esse é o primeiro passo para você ver outras oportunidades que talvez você não esteja vendo. Você gostou dessa? Eu adorei, porque eu fiquei pensando aqui se eu tivesse feito isso. Pô, física, a aula de física era a minha maior especialidade. Aí, o que eu tenho tangenciando? Eu tinha tecnologia, porque eu gostava. Eu tinha o inglês, porque eu sempre gostei de falar também. Eu já tinha os métodos de ensino diferentes que eu curtia. Já fazia, inclusive, uns cursos de extensão sobre isso. Matemática. Olha só, você vai colocando outras. Eu sou organizada, gosto de planilha. Olha aí. Olha aí. Sabe o que ela virou, gente? Sabe o que deu? Ela não fez isso que eu tô falando pra ela. Mas sabe o que virou? Ela virou gestora de projetos do Amplifica. Olha isso. Interessante, né? Não é? Jamais imaginaria que estaria, mas no universo de possibilidades. Então, eu acho que é legal aí. Coloca a sua área de expertise, as coisas que você curte ao redor, ou domínios que você tem, né? Já pensou? A pessoa às vezes é música, né, Carla? Eu tenho uma amiga minha que ela é especialista em biologia, PhD, mas é música na Arcanjo. Gente, cara, cantora, isso é muito explosivo. Né? Tecnologia, tenho certeza que tá lá se a Ana Arcanjo começar a escrever. Nossa, a Ana Arcanjo é uma monstra. Como nós temos várias habilidades e várias competências, e isso pode compor uma nova carreira. Mas muitas vezes a gente não se percebe assim, Samara. Não. A gente tem essa nossos... Não dá tempo. Esse nosso pensamento limitante. Eu acho que tem o fator tempo, sim, não dá tempo. Que cada vez menos a gente nos dá um tempo de respirar, né? Eu, por exemplo, esse tempo, eu já venho falando há algum tempo, mas esse meu tempo de respiro, que seria a minha meditação, é eu escrever. Eu escrevo todo dia, eu tô escrevendo todo dia e continuo. Tipo um diário, você faz, download, né? sabe? Eu lembro. Então, e assim, cada um pode ter o seu tempo, mas além desse papel, isso que a gente está falando, desse respiro e olhar em volta é muito importante. Outras dicas de primeiros passos, eu tenho várias. Nossa, tem várias. Eu sou daquela mais simples, eu vou pro mais simples. Eu, uma época, empreendi na minha vida, por exemplo, dando aulas particulares, num dia. Eu escolhi um dia da semana. Isso é óbvio, né? Isso é o que você faria. Eu vou dar aula particular aqui esse dia, porque isso me dá uma renda extra de tanto. E eu vou poder conhecer também outros universos educacionais na minha cidade. Para conhecer outros universos educacionais. Então,
É uma forma. É uma forma. Quer dizer, você foi, então você tá vendo que a Samara, ela vai pelo lugar seguro. Sempre. Ela não é ousada, assim, tipo... Nunca fui. Ela não é. Ela vai pelo lugar seguro e tá ok. Isso é muito legal. Mas, poxa, ela vai com medo mesmo, né? Ainda mais se tem... Uma outra ideia que eu ia te dar... Quando me chamaram para dar uma aula para 500 alunos num cinema, eu fui. Mesmo sendo muito ousada. Esse passo, eu fui. Eu não vou nem falar aquela do Fonte Nova do Google. Não, isso aí depois você sempre amplifica as coisas, cara. Mas sabe o que eu acho uma coisa assim, um outro primeiro passo para você ver essas novas oportunidades? Diga aí. É você se juntar com alguém. Ah, isso com certeza. Eu acho que é a melhor forma de você Essa é mais fácil, é ter menos medo. Tem menos medo. Você ir com medo mesmo, mas você saber que tem alguém com você. Então, quando você pega... Por exemplo, eu acho um ótimo exemplo, claro, além da gente, né? Porque é isso, a gente nunca chegaria onde a gente está hoje se a gente não tivesse sido junto. Gente, o primeiro amplifica. Nunca teria não, nem feito todos os outros. Sozinha, assim, cara. Nunca teria falado muita coragem. Nada disso teria acontecido, mas ir junto faz sentido, assim. Você sempre fez isso, aliás, sempre, né? Sempre. Chamou eu sempre as pessoas tenho para ir pros congressos. Eu sempre tenho um buddy. Vamos nesse congresso comigo? Eu sempre puxo alguém pra estar, fazer junto. Que a gente fala elbow to elbow, né? Ombro a ombro. Aqui é cotovelo, mas a gente fala ombro a ombro. Ombro a ombro no Brasil. E aí, essa de estar junto, por exemplo, uma parceria que eu acho super legal, assim, é da Rosinha com a Carol. É verdade. Né? Verdade. Que são duas educadoras da educação infantil e que empreendem. Elas têm os empregos lá, bonitinho e tal, mas elas empreendem, viram uma outra oportunidade de mercado. É verdade. Que, cara, é fantástico que elas fazem com as professoras. Elas são juntas, elas vão juntas, elas têm também as coisas delas que elas fazem, mas elas estão muito juntas em parceria. Edu e Dai, o podcast. Fizeram o podcast juntos também. Tanto que agora que a Dai deu uma afastada porque teve licença maternidade, a Aurora, o Edu não tá fazendo. Por quê? Porque um puxa o outro. Verdade, um puxa o outro, não tem jeito, né? Então, eu acho que parceria é uma coisa legal. Uma outra dica que eu ia dar pra você dar esse primeiro passo, Samara, é antiga essa, mas, cara, a gente esquece. Fazer a roda da vida, aquela que tem 13... Essa é poderosa. Tem 13... Essa tem na internet. Você pode pesquisar aí. Roda tem da vários vida. modelos de roda da vida. Esse que a Carla tá falando é o mais completo deles. Lá tem 13 camadas. São 13. E você vai pintando... de 0 a 10. De 0 a 10, quais são as camadas onde ali. Que tá? Onde que você tá na camada. Sua vida e tal. Até pra perceber, primeiro, os valores que você tem de mais, assim, tipo, o que você não abre mão pra uma nova oportunidade enfim, de emprego, profissional e tudo mais, né? O que você não abre mão. Né? Não, e passa por todos os campos da sua vida, não só o profissional, o pessoal, o de relacionamento, o familiar, entendeu? Tudo. Da sua casa, as coisas da sua casa, enfim. Porque aí você vai entender, a roda da vida bem completa. É você olhar pra você mesmo e fazer esse mapa, assim, e isso passa a ser visual, assim, e aí você vai dizer, poxa, tipo, abre um campo pra você ver o que talvez você não... que esteja ali e você não tá querendo enxergar, né? E aí, Samara, eu me lembro que, assim, uma coisa que eu entendia já de cara, que eu não ia abrir mão, é do meu tempo, assim, de eu definir o meu tempo. Porque pra mim não fazia mais nenhum sentido eu ter um emprego em que você tem que cumprir o horário. Não fazia mais sentido pra mim. Então eu queria, assim, sim, a gente trabalha pra caramba, muito mais do que a gente já... Você abriu mão de 8 a 18, mas faz de 10 da manhã à meia-noite. A gente trabalha pra caramba. Mas, cara, você sabe que eu abri espaço pra muitas outras coisas. Você faz muito mais coisa hoje em dia. Você vai pro seu beach tennis. Beach tennis, agora eu quero competir. Tem dia que você resolve tomar um café com a sua mãe, você vai tomar um café com a sua mãe. Mesma coisa. Também, eu, no meio da tarde, esses dias, minha mãe me ligou que tava fazendo biscoito de queijo que eu amo. Eu fui lá, falei, parei tudo. Não tinha nenhuma reunião marcada. Falei, tô indo aí tomar um café com você. Essa liberdade, realmente. Então... E é uma conquista isso, gente, né? É uma conquista de carreira. Ou seja, eu vou ter liberdade pra decidir os meus horários. Eu e a Carla, a gente nunca perguntou qual é o horário que a outra ia estar. Eu nem sei. Nunca. A gente só pergunta assim, você tá online? Você tá disponível? Tá por aí? Tá podendo falar agora? Só.
E se a outra falar, não tô podendo, também ninguém fica perguntando, por que você não pode agora? Não, tem que ser agora, não. Quando der, assim que der. E se não der, a gente fala, é urgente? Porque se for, a gente se fala por telefone aqui rapidinho. Se não for, passou. Então, assim, é interessante isso. E eu me lembro que o Henrique, que foi nosso sócio em outro empreendimento que a gente teve, era uma coisa que ele me falava muito. Ele falava assim, ele sempre empreendeu, tá, gente? O Henrique, ele tem, assim, uma carreira até oposta minha e da Carla, porque ele, no fundo, ele nunca terminou... teve chefe, Ele né? nunca teve chefe. Ele nunca foi seletista, ele sempre foi empreendedor. A carreira dele foi sendo empreendedor e ele tem hoje, é sócio, né, de uma empresa muito bem sucedida. E o Henrique dizia isso, que se tinha uma coisa que ele não abriria mão na vida dele, era dele ter controle sobre os horários dele. Eu falava assim, nossa, que visão interessante, né? Porque a minha mentalidade, que o pessoal gosta de chamar de mindset, né? O meu mindset era outro. O meu mindset, apesar de ser filha de empreendedores, é que era bom. Eu falava pra ele, mas é tão bom a gente ter hora pra sair, hora pra chegar. E ele, Deus me livre. Eu, gente, mas eu acho tão legal isso. Eu ia dizer exatamente isso, Samara, porque, por exemplo, no caso do meu marido, ele não entende por que eu gosto disso. Porque ele gosta de ter horário, entendeu? Ele gosta eu de... gostava também, eu confesso que eu gostava. Ele gosta eu gostava. Eu não, eu já acho que assim, poxa, eu fazer o meu horário e poder... É até uma outra questão interessante, a coisa da viagem. Porque quando você é professor, você não pode fazer uma viagem em abril, por exemplo. Não. Eu só fazia porque eu ia para seminário, era ótimo. Era a dica. Era a viagem de seminário, apresentação. Sempre para apresentar, né? Porque era o meu álibi Mas não era perfeito. Com a família, né? Mas não era com a família. Então, por exemplo, eu não podia tirar férias num período que era o mais legal em termos de temperatura de certos locais, de baixa break, estação, por exemplo. A gente nunca pega aqui. Baixa estação, sabe essas coisas? Sei. E aí, você sabe, né? Só e aí, foram assim, 23 anos, cara. Não é. E aí, o meu marido sempre assim, cara, ele podia tirar férias quebradas em qualquer momento do ano. Não, meu marido pode tirar 3 férias. O meu também. Ele pode tirar 10 dias de cada vez. Ele não precisa tirar os 30. E aí que se multiplicam, né? Porque você pega os finais de semana e tal. Então não dá 10, né? Dá mais. Aí eu falava assim, ele falava, não, mas dá pra gente ir. Não dá porque eu tô trabalhando. Como que eu vou dizer pra escola que eu não vou? Tipo assim, não vou porque você é uma viagem com meu marido. Não, você vai, tipo, estender o carnaval e vai para outro canto. Não vai, porque depois de quarta-feira de cinza você tem que estar em sala de aula, Exatamente. Né? Então, essas limitações aí, essa das férias também. Não, essa realmente. Foi uma coisa que é a questão do tempo, de novo, né? De você poder, cara... É libertador você, tipo, decidir que... Cara, eu acabei de decidir uma viagem aí que, cara, eu vou fazer quando... E é período, como é que a gente fala? Comercial. A viagem que você decidiu agora. E é uma escolha, porque você pode fazer isso. Isso nas outras carreiras é mais comum, Carla. Na nossa carreira como educador, realmente, a gente eu acho só que pode... esse é limitante. E esse é um fator limitante. A gente só tira férias em alta temporada, que é janeiro e julho. E teve uma coisa que aconteceu também. Lembra que você falou que antigamente tinha 3 meses de férias? Tinha. Hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque as nossas férias, elas são dadas na época do Natal e do Ano Novo. Ainda tem isso. Não. Então, a gente entra de férias 20 de dezembro. Então, Natal e Ano Novo, que seriam feriados, eles estão dentro das nossas férias. Não é mais aquele... Não é. Antigamente, a gente tinha um recesso período, né? Coletivo. E depois os 30 dias de férias. A partir de janeiro. A partir de janeiro. Depois foi incorporado que não. E se a gente olhar, assim, em geral, não estou dizendo que são todas, mas em geral a rede privada só dá férias nessa época. E isso é um fator limitante. Então, por exemplo, eu queria viajar com a minha família de férias para passar o Natal com a minha família em outro lugar. Eu só consegui viajar 24. depois do dia 21. Porque até dia 20, 21. E aí as passagens são muito mais caras. Teve ano que eu trabalhei até o dia 22. Ou seja, eu só poderia viajar no dia 23. E tinha que estar de volta no dia 21 de janeiro. Já, porque aí tem semana pedagógica. Isso é um fator limitante, né? Hoje em dia, eu viajo já. Mas eu acho que... Se eu quiser ir ver Gramado agora antes do Natal, que eu não fui ver ainda. Alô, você é de Gramado? Conta pra gente, vale a pena ir em novembro ou outubro, né? Não? Mas eu acho que isso é muito legal, assim, por um lado...
mas entendo também que é o que a gente fala em inglês, que é tipo trade-offs, né? Tipo assim, como você toda tá carreira, né? trocando uma coisa por outra. E tipo, meu marido... É isso, assim. Ao mesmo tempo, eu não tenho 13º, eu não tenho... Férias. Mas a gente não tem isso, mas a gente tem distribuição de lucro. Mas e tem nós uma somos coisa... as donas da empresa, né? Não, tudo bem, mas eu ia falar exatamente isso, que tem empresas, por exemplo, que a gente até conversou essa semana com uma amiga nossa, de lucro dividida. que tem participação de lucros. Então, assim, se você, além de você fazer aquela ideia que eu te disse do papel, é também, então, essa é a primeira, Verdade. tá? O primeiro passo. O segundo passo é você ter um outro papel. Vira essa folha. Ao contrário. E diz assim, poxa, Vantagens. quais são os melhores lugares para trabalhar que eu gostaria de trabalhar? Boa. E aí vai atrás dessas empresas e põe. Nossa, assim, eu teria uns muito que, malucos, vocês não têm noção. Ô, Samara, você sabe que eu já... Eu até em laboratório, tipo, laboratório que faz testes de sangue, exame. Eu teria vontade de trabalhar. Você é a cara da... Você podia trabalhar em Gente, emergência. adoraria. A Samara ia adorar trabalhar em emergência. Na saúde, trabalharia em qualquer setor na saúde. Exato, porque ela já foi gosto. médica numa outra... Encarnação. Outra vida. E aí, Samara, engraçado esse negócio que eu tô falando agora de você colocar na folha lugares que você gostaria de trabalhar. Sabe por quê? Porque na minha vida profissional, toda vez que eu marquei... olha só. Eita, eu lá vem o poder da voz, da palavra. É você jogar pro universo. Eu sempre falo isso. Sabe o que eu fazia? Quando eu passava ali... Quem conhece Brasília, eu morava ali perto da L2 Sul. E toda vez, quando eu passava ali na L2, eu via a Procuradoria-Geral da República. Você falava, um dia eu vou trabalhar ali. E eu dizia assim, cara, eu vou trabalhar aí. Eu vou trabalhar aí, porque era perto da minha casa, porque eu achava chiquésimo. Chiquérrimo, o prédio é lindo. Chiquésimo. Hoje até outro prédio ainda, né? Não era aquele não, era o outro, era o antigo. Ela da L2. O de hoje é chiquésimo e tal. Eu vou trabalhar aí, não quero saber, eu vou trabalhar. Aí eu fui fazer concurso pra lá e tal, e aí eu ficava. Na época do concurso eu dizia assim, eu não quero saber daquele... Aí eu falava os nomes dos caras que eram, tipo, os caras que vão passar no concurso e tal. Eu falava assim, ele não vai, quem vai sou eu. Eu vou trabalhar aí, vou trabalhar aí. Eu fui. Passou. Passei. Lá. Tá vendo? Passei. Levei um susto, passei. Mas é uma nerd essa minha amiga, ela é estudiosa. Aí o seguinte, Thomas, tá? Não tô falando só de emprego mesma público, coisa. não. Falar, mesma coisa. Inclusive, eu queria te dar essa outra... A gente tá encerrando aqui, cara, eu podia falar ainda 1000 coisas sobre isso, mas a gente tá encerrando esse episódio e eu queria falar uma outra coisa que eu acho que é a gente se desafiar no seguinte sentido. Se você fez esse mapeamento seu de interseções, se você decidiu locais que você queria trabalhar, seja ousado no seguinte sentido, Samara. Eu queria trabalhar na Thomas como professora de inglês. Mudei minha vida inteira. Tipo, era concursada, larguei tudo porque eu queria ser professora de inglês. Ponto. O que eu fiz? Eu cheguei na sala da Katie Cox, que era tipo a... Oi, tudo bem? Não, eu disse, olha, você não me conhece, eu sou a Carla. Tremendo, né? Por dentro, mas aqui, ó, na pose... Ó, levanta elegante. O queijo, power pose. Não tinha naquela época power pose, foi há muitos anos atrás, outra década. Outro século, na verdade. Power pose e tal. Eu sou a Carla. Sou Carla. E é o seguinte, o meu maior sonho é trabalhar aqui na Casa Thomas Jefferson. Como é que faz pra trabalhar aqui? O que eu tenho? Ah, não. Primeiro eu não fui na Katie, não. Primeiro eu fui... Fazer numa ex-professora. Não, eu fui numa ex-professora para entender o que eu tinha que fazer para trabalhar lá. E aí depois, quando eu fui na Katie, na verdade... Eu tinha já feito o que eles chamam de recycler, uma prova, mas eu não gostei do resultado da minha prova. Eu disse assim, eu sou a Carla, não sei o quê. O meu maior sonho é trabalhar aqui. Mas eu tô voltando para Brasília, que eu estava no Sul. Eu tô voltando e eu quero refazer o recycler, essa prova. Cara, ela me deu a oportunidade de fazer. Aí eu arrasei, porque eu estava tranquila e tal. E, cara, eu fui fazer... Tinha lá aquele sample class que você dá aula lá, né? Isso numa sexta-feira de carnaval, 5 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa, eu tava ainda de mudança, eu tava na casa dos meus sogros. Quando eu cheguei em casa, ela me ligou. Pode vir trabalhar.
não precisa mais, procurar por outro lugar para trabalhar. Você está contratada. Vai trabalhar aqui com a gente. Depois de terça-feira de carnaval, quarta-feira, Esteja aqui. Robson vai te ligar. O Robson era assistente. O Robson vai te ligar para você vir aqui, enfim, fechar toda a papelada para ser contratada. Tá vendo, gente? É isso, Casa Thomas Jefferson. Olha aí, tá vendo? E aí, só pra gente encerrar, porque eu não posso deixar sem essa, recentemente uma pessoa veio até a gente, aí Amplifica, e disse assim: meninas, estou querendo me reposicionar profissionalmente, quero fazer uma mudança, uma transição aí de carreira. Primeiro, queria saber, porque já trabalhava com a gente em projetos, mas ele queria algo mais... fixo, recorrente. Recorrente, né? Que desse uma segurança que ele precisava. E aí ele perguntou, tipo assim, vocês têm alguma coisa nesse sentido no Amplifica? E se não tiverem, vocês podem me indicar para outros parceiros Google? Boa. Onde que tá essa pessoa agora? Trabalhando no Amplifica. No Amplifica. Aliás, nas últimas 24 horas trabalhou horrores. Super feliz, né? Espero que sim. Mas é isso, Carla, é a iniciativa. Ousadia. Ousadia. Eu vivi a mesma experiência que você nesse sentido. Eu dava aula de inglês, eu trabalhava numa escola de inglês e estava fazendo física. E eu falei, se eu não começar a dar aula de física agora, eu senti que se eu continuasse no inglês, eu ia ter uma carreira, ia dar aula de inglês. Só que eu estava estudando física. Eu falei, não faz muito sentido. Então, eu deveria estar fazendo letras. Quer saber? Botei o currículo debaixo do braço, ninguém me conhecia. Bati de importa, até que alguém abriu, porque sempre alguém abre. E eu comecei a dar aula nessa escola, uma escola pequenininha, lá em Taguatinga, na minha cidade. E foi lá que eu tive as portas abertas para as escolas grandes depois. Então, no fundo, quando a gente quer... né, ir atrás de alguma coisa, mas tem que cada um respeitar o seu tempo, o seu momento e ter essa pitadinha de ousadia que a Carla falou para fazer essas transições quando a gente quer fazer, né, Carla? Com coragem, com planejamento e uma pitada de ousadia, você vai longe na sua carreira, qualquer que ela seja, que você decida que ela vai ser. Curtiu? Conta pra gente, a gente se encontra no próximo Ampliflix. Manda esse vídeo pra alguém! É isso aí.